Olha aqui, 3 pés de mangaba que eu parei, coletou isso aqui de mangaba que vocês estão vendo. Vê se tem lógica. Olha o tamanho dessas frutas. Olha só. Tamanho da laranja, olha. Tem pequena, tem grande. É uma riqueza a flora aqui no Vitrine do Lago. Coisa incrível, incrível. Para fazer suco, polpa para suco, né? Doce, torta, bolos. É uma delícia. Forte abraço a todos. Venham conhecer o Vitrine do Lago. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma grande alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para fazermos uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos ter essa oportunidade de estendermos as mãos, buscar na Tua Palavra o sustento para a nossa vida cotidiana, Senhor. Nos habilite, Senhor, através do estudo, para que possamos compreender as Tuas orientações e, principalmente, termos condições de cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Te pedimos agradecidos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. A história de fundo, o prólogo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aqui na realidade, o que nós estamos lendo por palavra, nós temos no original como verbo, que está valendo. E esse verbo, a palavra verbo quer dizer ação, já existia e ele era Deus. Esse pano de fundo que João apresenta, esse prólogo do capítulo 1 do Evangelho de João, revela muita coisa. É muito profundo. O segundo tema, no princípio, o Logos divino. Como lá ele disse, né? No princípio era o verbo. E esse verbo era Deus. Tudo o que foi feito por ele foi feito, e nada do que foi feito sem ele foi feito. Ou seja, estamos observando aqui claramente, nesse plano de fundo, que o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele era Deus, tão quanto o Pai. Somente ele é Filho. E ele já existia. Quando a gente olha esse pano de fundo, a gente consegue perceber a diferença dos dois universos. O universo absoluto, onde há um mistério que nós estudaremos por toda a eternidade, a partir do momento que entrarmos nela, quando entrarmos nela, porque ela já existe, a eternidade. Ela sempre existiu, está lá. É o universo da eternidade. O universo que não tem eternidade, o universo que nós conhecemos, dos mortais, que tem início, meio e fim, história, esse é o universo que nós estamos vivendo, aprendendo sobre o universo absoluto, aprendendo sobre o reino de Deus, aprendendo sobre o reino eterno, para que Deus nos molde em nosso mundo e estejamos prontos pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo e pelos méritos de Cristo, para sermos reintegrados no projeto original da criação. Então, nesse princípio, esse Logos, esse verbo, já existia e era Deus. E ele exerceu a função e continua exercendo a função de Criador, normalmente assim como o Pai e o Espírito Santo, normalmente. Inclusive a Pena Inspirada também comenta sobre isso, no Desejado de Todas as Nações, na página 9, ela disse que desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem da sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Está aí. Desde os dias da eternidade. É verdade. No terceiro tema, a palavra se fez carne. O verbo se fez carne. João 1, de 1 a 3 e o verso 14. Irmãos, aqui é uma revelação absoluta
de que Ele, Deus, através do seu Filho, que o seu Filho, esse verbo, essa ação que já existia, esse Deus absoluto que já existia, como Filho do Deus vivo, Ele se tornou um de nós, se fez carne e habitou entre nós. Quando isso é dito, isso, por trás desses bastidores, está revelado na frente nossa, na clareza de nossa leitura e de nossa vivência, o amor de Deus, irmãos. O amor tão absoluto, tão grandioso, tão insondável, que Ele resolve se tornar um de nós, para que, como mortal perfeito, Ele veio para mostrar que o plano de Deus funciona. Uma criatura é capaz de obedecer a Deus e andar nos caminhos de Deus em plena obediência a Deus. Por isso Ele se tornou um de nós. E como mortal, Ele obedeceu de forma absoluta, em todo o sentido da palavra. Andou em plena harmonia com a palavra de Deus e com as orientações de Deus. E Ele morre a única morte que o pecado condena, a morte eterna. Que essa morte que a gente conhece não é morte, é sono da morte. Dessa aí todos ressuscitam, ou para a vida eterna, ou para a destruição eterna, vai ressuscitar todo mundo um dia, que já morreu, o sono da morte. Mas a morte absoluta, ninguém que pecou sai dela se morrer, entende? E só um morreu essa morte, Cristo. Morreu ela justamente para provar que Ele não tinha pecado, que realmente era absoluta. A missão dele era plena de êxito. Então Ele paga o preço do pecado, que sem sangue não há remissão de pecado. Então Ele paga o preço do pecado, morre, contudo ressuscita justamente porque não tinha pecado. Por isso que Apocalipse 1:5 fala que Ele foi o primogênito dos mortos. Paulo também comenta que Ele se fez maldição por nós e pagou o nosso preço. No verso 14 do Evangelho de João, quando comenta que Ele habitou entre nós, no original dá a ideia de ter armado uma tenda entre nós. E Êxodo 25:8, Ele já dizia lá: Ele me fará um santuário para que eu habite no meio de vocês. Então, desde o santuário hebreu, que essa realidade aconteceu lá no deserto, durante o Êxodo. Ele já vinha morando aqui conosco e tendo contato conosco através de Moisés naquela ocasião. E a coisa foi andando até chegar nos dias de José e Maria, aonde o Verbo resolve de forma absoluta andar entre nós, ser um de nós. Então essa tentativa, durante cerca de 1500 anos, foi trabalhada para que de fato Ele pudesse sair daquela tenda móvel ou do santuário fixo, que ali Ele chamou de habitação dele entre nós, e pudesse andar entre nós, ser comum de nós. E isso foi feito. E isso aconteceu. É o que João tenta esclarecer aqui nesse prólogo do capítulo 1. A palavra se fez carne. No quarto tema, ouvindo ou não ouvindo a palavra. Irmãos, aqui nós estamos analisando João capítulo 1, versos de 9 a 13. João aqui comenta algo muito interessante, que nós recebemos poder ao aceitarmos a luz para sermos chamados seus filhos. Irmãos, não é simplesmente um termo de reconhecimento, de dizer ou expressar pelos lábios: somos filhos de Deus. Não, nós precisamos de poder para ser chamado de filho de Deus, irmãos. Porque nós temos contato com a luz. A luz é apresentada através da palavra, do verbo, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem ela escrita e tem ela viva. Viva é a forma que a escrita chega na nossa consciência, no nosso coração. Viva é a ação do verbo em nós. Entende, irmãos? Então, esse contato com a palavra nos conscientiza da missão.
da nossa missão, da missão de Deus na terra. Então isso é muito profundo. E o que ele está tentando explicar aqui, do verso 9 ao 13, é que nós recebemos poder para ser chamados de filhos, justamente ao aceitarmos a luz da revelação da palavra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O quinto tema, temas recorrentes, fé e incredulidade. Aqui nós temos o Evangelho de João 3, 16 a 21, 9, 35 a 41 e 12, de 36 a 46. Nesses três textos aqui, irmãos, nós podemos perceber que toda vida existe dois grupos sobre a face da terra, salvos e perdidos. Os que aceitam e buscam a Deus, os que aceitam e buscam a luz, salvos. Os que não aceitam e não buscam, ou que rejeitam, ou que perdem tempo, ou que vacilam, ou que tropeçam, mesmo reconhecendo, mas não aceitam, não andam nos caminhos de Deus, perdidos. A graça está sobre todos. É à disposição de Deus para salvar a todos. O preço que Cristo pagou foi por todos. Agora, nem todos querem de fato ser salvos. Os que aceitam, irmãos, aceitar a Cristo é algo muito forte, irmãos. É andar com Ele, é sofrer com Ele, é tomar o cálice que Ele tomou, está disposto a tomar. Agora, reconhecer Ele. Satanás reconhece, mas não tem fé. Reconhece, mas não obedece. E qualquer cristão que esteja dentro da igreja ou fora, que age da mesma forma, reconhece, mas não obedece, está no mesmo time de Satanás, não adianta, é perdido. Estará perdido para sempre, se não houver arrependimento e conversão de fato. Porque a conversão é quando a pessoa conhece que está no caminho errado e converge para o caminho certo. Muda de caminho. Sai das trevas e entra na luz. Aceita a direção da luz. Aí estamos andando na salvação. Aí estamos obedecendo a palavra, o que nós estudamos da palavra, seja profecia, seja doutrina, seja o que for. Não vamos vacilar. No sexto tema recorrente, glória. Realmente, irmãos, aqui analisando João 17, de 1 a 5, a gente vê a oração sacerdotal, Jesus dizendo que, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. O Pai glorificaria Ele no êxito da missão dele aqui na terra, e Ele pedindo por nós, por aqueles que o Senhor me deu, mas Ele glorificaria o Pai definitivamente no dia que Ele vencesse a morte. Na sua ressurreição, vítima do Calvário. Aí a glorificação do Pai seria plena, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse fato pleno do amor de Deus se harmonizou claramente na ressurreição de Cristo. E esse paradoxo de glória com o Calvário, né? Porque crucifixão era uma humilhação, uma forma de punição gravíssima, de crime gravíssimo. E Cristo foi condenado, foi pendurado no madeiro, que até pelas leis judaicas é amaldiçoado todo aquele que vai para o madeiro, né? E Jesus, no entanto, passou por isso, e naquele sacrifício, nessa humilhação toda, ele na realidade glorificou o Pai, porque ele morreu, não foi a morte comum, mas a morte eterna. Foi morto, sepultado e ressuscitado, porque justamente não tinha pecado, e provou a grandiosidade do amor dele, de seu Pai e do Santo Espírito por todos nós, porque ele carregou os pecados de todos que pecaram um dia e pagou o preço. Morreu e ressuscitou gloriosamente, tanto ele em glória quanto glorificando o seu Pai. No sétimo tema, o Cordeiro Absoluto. Irmãos, eu queria citar um trecho aqui do Caminho a Cristo, página 26 e 27, que diz o seguinte: Cristo deve ser revelado ao pecador como o Salvador que morreu pelos pecados do mundo. Ao contemplarmos o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, o mistério da redenção começa a ser revelado em nossa mente
E a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Cristo manifestou um amor que está além da nossa compreensão. Ó Senhor, realmente não temos condições de aprofundar no conhecimento e no entendimento de tão grande amor, diante da maldade tão grande do pecado. Mas confiamos, Senhor, na Tua direção e na Tua orientação, para que obtenhamos êxito, Senhor, no entendimento da Tua palavra e no entendimento da nossa missão. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Prepare-nos para o Teu reino. E que naquele grande dia nós e nossos lares, com certeza absoluta, pela Tua graça, sejamos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.